Pessoal, bom dia. Paz do Senhor a todos. Vamos orar? Deus Santo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender as Escrituras. Ilumina o nosso caminho, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pessoal, vamos retomar o nosso estudo do Apocalipse. Hoje, capítulo 13. Capítulo de número 13. Nós vamos falar hoje sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E nós vamos ler alguns versículos para a gente começar. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Na sequência, tá, dos nossos estudos. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Amém. Vamos continuar aqui examinando os versículos. A gente continua no contexto da grande tribulação, ok? Lembrando que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, e esses eventos vão acontecer na terra. Então, nesse capítulo aqui, o dragão ele continua com a sua luta contra Deus. Mas só que dessa vez, o dragão, que é Satanás, ele vai usar 2 poderes que serão as 2 bestas. Vocês já ouviram muito sobre isso, né? Então vamos entender. Então vamos para o versículo 1. Aí João vai dizer: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A gente continua observando a complexidade do livro do Apocalipse, que essa complexidade ela é realmente uma estratégia de Deus para confundir os romanos, e a igreja só poderia interpretar esse enigma, né? Essas figuras aqui através do Espírito Santo. E é exatamente isso que aconteceu, né? Chegando essas escrituras na igreja, o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, recebia a iluminação do Espírito Santo para poder entregar para a igreja a revelação do que iria acontecer. A gente vê primeiro nesse versículo: e vi subir do mar uma besta. Nós já falamos sobre os significados aqui. O mar é uma composição de muitas águas. Quando a gente fala de mar, a gente fala de uma composição de muitas águas. E muitas águas, vocês sabem que o significado na linguagem profética é povos, nações e línguas. Ok? Muitas águas significa povos, nações e línguas. Muitas pessoas, muitos povos, muitas nações, muitas línguas, ou seja, espalhados no mundo inteiro. Essa besta, ela sobe do mar. Então ela vem de muitas pessoas. Ou seja, uma besta que está localizada em vários lugares ao mesmo tempo. Ela está situada em várias regiões, em várias línguas,
em várias nações, ok? Isso a nível mundial. É essa a visão que o João está tendo. Ele se coloca sobre a areia do mar, ele está na praia ali, e ele percebe que do mar vem saindo um animal estranho, né? Uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres tinham diademas, que são coroas, e sobre as suas asas, cabeças, um nome, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmio. É confuso, né? É um animal meio estranho, né? Mas não quer dizer que esse animal existe, nem que vai existir, mas é só uma simbologia. Está sendo falado de forma simbólica. Então nós entendemos que mar é a composição de muitas águas, e muitas águas significa povos, nações e línguas. Conforme está em Apocalipse, vamos ler, capítulo 17, versículo 15. Apocalipse vai falar sobre isso. Olha lá. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Percebeu que o próprio Apocalipse está dando a interpretação? Então a interpretação do versículo 1 está exatamente no capítulo 17 e no versículo 15. Repito, as águas, ou seja, essa multidão de água que vocês viram, é onde se assenta a prostituta. Não se preocupe com essa informação, a gente fala depois. Ele está dizendo, são povos, multidões, nações e línguas. Quando você ouve falar de muitas águas na Bíblia, no sentido profético, nas escrituras proféticas, está falando de multidões, muita gente, povos, nações e línguas. Está claro isso aí? E a primeira interpretação é essa. Essa besta vem de vários povos, nações e línguas. Ou está no meio de vários povos, nações e línguas. O nome besta, né? A gente gosta de usar isso, né? A palavra grega significa terion, significa uma fera. Ela era usada na literatura grega e helenista, né, para indicar animais perigosos. Quando a gente fala de helenismo, helenismo é a cultura grega que foi implantada no mundo. Depois que Alexandre o Grande morreu, então a cultura grega foi espalhada pelo mundo todo. É o que a gente chama de helenismo. Então essa palavra besta, né, é muito usada no meio do helenismo. Tudo bem? Entendido isso? Então besta significa um animal perigoso. Esse animal perigoso, chamado de besta, o texto diz que ele tem 7 cabeças. Agora a interpretação de cabeças, onde está? Apocalipse 17, versículo 9. Diz assim, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Ponto. Então vocês já conseguiram entender o versículo 1. Vamos reler para você verificar se você aprendeu algumas coisas. João está na beira da praia. Ele diz, eu me pus sobre a areia do mar, e olhando para o mar, eu vi subir do mar uma besta, um animal estranho. Ou seja, esse animal está saindo de várias multidões, povos, nações e línguas. E esse animal, ele tinha 7 cabeças. Então, até aí você já entende. O que significa as 7 cabeças? Significam que são 7 montes. 7 montes ou 7 lugares, os quais a mulher está assentada. Então vamos devagar para que vocês não confundam. Vamos explicar os detalhes. Vamos aos fatos históricos. Roma foi fundada em 753 a.C., sobre um local geográfico montanhoso chamado 7 colinas ou 7 montes. Certo? Foi ali que começou. Ali começou as primeiras colônias romanas sobre 7 montes. Por isso que Roma é chamada de cidade de 7 colinas. Entendido isso? Então, se a gente volta novamente para o versículo 1, a gente começa a entender mais profundamente. Deixa eu repetir, que não é tão simples. João diz, me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, um animal estranho, que tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças são os 7 montes em que a mulher está assentada.
Lembra que eu falei com vocês que a mulher tem um sentido, na semana passada, de quê? De um conjunto de pessoas, de um sistema composto de pessoas. Então nós temos aqui um sistema composto de pessoas que está localizado sobre um local chamado Sete Colinas ou Sete Montes. Vocês estão conseguindo fazer o desenho aqui do que eu estou falando? Depois vocês tirem as conclusões de vocês. Essa besta vai sair exatamente desse lugar. Essa besta vai surgir de vários locais. Ela está localizada em várias partes do mundo, ou no mundo todo. E essa besta, ela foi fundada, estabelecida, certo? É a base dela, é um local geográfico chamado Sete Montes ou Sete Colinas. Roma tem esse nome, Cidade das Sete Colinas. Entendido? O Vaticano está sobre as Sete Colinas. Podemos seguir? Então não preciso nem falar, né? Vocês já vão tirando as conclusões. Então, vamos continuar num versículo que tem mais coisa aqui. Vocês entenderam? Mas, pastor, sete montes. Os montes têm nome. Número 1, Capitólio. Número 2, Quirinal. 3, Viminal. Esquelino, Célio, Aventino e Palatino. Esses são os nomes dos montes. Pode pesquisar onde vocês quiserem na internet. Quais são as sete colinas ou os sete montes que tem em Roma? Tem esses nomes. Repito: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquelino, Célio, Aventino e Palatino. Isso aqui é fato histórico. Então esses montes, eles rodeavam a comunidade primitiva. Por isso que Roma recebe esse nome. As primeiras famílias, os primeiros assentamentos de Roma começaram exatamente ali. Está estabelecido ali. Alguma dúvida? Podemos seguir? Vocês entenderam a questão do Vaticano, que também está assentado, afinal está em Roma, sobre esse local. Então a interpretação é essa: essa besta está assentada ou localizada sobre sete montes. E a gente conhece um sistema composto de pessoas, que é um sistema religioso, que a gente chama de mulher, que está espalhado em todos os lugares do mundo. Onde você for tem, ou não? E a base operacional de tudo está em Roma, mas está espalhado no mundo inteiro. Qualquer cidade que você vai, o que realmente tem mais é catolicismo romano. Aliás, né? Cristianismo, através dos protestantes, nós estamos aqui meio assim de invasores, né? Porque a maioria das famílias no mundo são católicas romanas. O sistema é romano. A nossa cidade, ela foi colonizada por europeus. O nosso estado, as famílias mais ricas do nosso estado, do nosso país, são famílias europeias. Aqui na nossa cidade tem nome italiano. As famílias mais ricas, que têm os melhores imóveis, são de base católica, apostólica, romana. Certo? Vocês conhecem os nomes, né? Você vai também lá para Domingos Martins, todo lugar que você vai, né? O Brasil é um país totalmente dominado pelos europeus. Essa que é a verdade. A gente tem uma raizinha assim, leve, né? Mas é muito forte isso no país. Ok? Isso é no mundo também, né? Na maioria das regiões, você imagina, né? Você vai em Portugal, você imagina Roma, né? Entendido o que eu estou falando? Então vamos seguir. Está entendido? Deixa eu ficar só nesse versículo 1 para a gente sair dele com tranquilidade. Está entendido ainda essa parte do versículo 1? O significado das sete cabeças? Que são os sete montes de Roma?
Podemos seguir? Se vocês não prestarem atenção, vai chegar na frente, vocês vão se embaralhar. Então a gente tem que seguir dentro do entendimento. Vamos continuar no versículo que a gente não terminou ele, né? Tem mais informação aqui dentro. Deixa eu voltar aqui. Então essa besta tem 7 cabeças. E diz também que ela tem 10 chifres. É mais uma informação. Até aqui nós já sabemos que essa é uma imagem de Roma. Certo? Aqui a gente já sabe. Porque ela sobe do mar e porque ela tem 7 cabeças. Essas duas informações aqui já são importantes para a gente. Agora vamos entender os 10 chifres aqui. Os 10 chifres. Aí para a gente entender, a gente vai ter que fazer um paralelo em Daniel capítulo 7. Ok? Eu preciso que vocês estejam indo para Daniel capítulo 7, que o paralelo de Apocalipse 13, versículo 1 está lá. Para a gente poder compreender qual a relação desses 10 chifres com o Império Romano, com Roma. Vamos dar um pulinho lá, Daniel 7, versículo de 1 a 7. Continua nesse mesmo raciocínio aí. O texto diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Aí quando fala de mar agitado, vocês estão vendo que é uma agitação de pessoas. Ok. Versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Entenderam isso? 4 animais grandes subiam do mar. Você já entende o que é mar. O primeiro animal era como um leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Pronto. Não fica preocupado com esses detalhes. Quando chegar no ponto que eu quero explicar, eu paro e explico. Tá? Vamos por partes. Versículo 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Esse animal é diferente. Vocês perceberam que todos os 3 animais anteriores tinham cara de leão, outro leopardo, urso. Mas esse 4º animal, ele não vai conseguir explicar ele direito, a visão. Só diz que ele é terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Perceberam? Então essa besta que nós vimos no versículo 1, que tem 7 cabeças, que sai do mar, ela também tem chifres. Perceberam no versículo 1 isso? Ela também tem chifres. E quantos chifres tem essa besta que aparece no versículo 1? 10 chifres. Ok? Daniel está falando da mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo aqui nesse último versículo, né, que vai a partir do versículo 7. Ele está dizendo o seguinte: o último animal é meio estranho, que eu vi na minha visão. Olha onde é que está Daniel. Daniel está lá atrás na história. Olha a distância que existe do Apocalipse para o livro de Daniel. Mas os dois estão conectados, porque são livros proféticos. Ele está dizendo que viu esse animal muito estranho. Um animal forte, terrível, dentes grandes, devorava e fazia em pedaços, pisava os pés do que sobejava.
era diferente de todos os animais. Não dá para definir. E ele tinha 10 chifres. Então, essa besta, do versículo 1 do Apocalipse 13, é o mesmo animal que Daniel viu antes. Ok? Vamos seguir. Os 4 animais citados em Daniel 7. Olha a imagem desses animais, esses 4 animais citados em Daniel 7. Essa é a imagem deles. Está vendo que lá você vê um leão com asas, você vê leopardo, várias cabeças com asas, um urso com ossos na boca, e você vai ver uma besta estranha ali, ó, diferente. Esse animal estranho é essa besta do versículo 1 do Apocalipse 13, e é o mesmo animal que Daniel está vendo, que não conseguiu definir direito, só viu e disse que ele é muito estranho. Só que ele tem uma coisa, ele tem 10 chifres. E vocês lembram lá atrás que 10 chifres, quando fala de chifre, é símbolo de poder. Símbolo de poder e de autoridade. Essa besta, ela vem revestida de poder. Certo? Entenderam isso? Agora, vamos entender quem são realmente esses 4 animais que Daniel está falando. Vamos para Daniel capítulo 7, versículo 17. Ele vai explicar. Ele diz: esses grandes animais, que são 4, vocês viram a imagem? São 4 reis. Explicou? São 4 reis. Você viu lá? Leão com asa, leopardo com asa, urso com osso na boca. E esse bicho diferente que apareceu aí são 4 reis. São 4 reis que aconteceram na história. E a gente não precisa da Bíblia para entender isso. É só estudar a história. Nós tivemos 4 impérios mundiais. Está falando exatamente desses 4 impérios que se levantou no mundo. Certo? Que dominaram o mundo. Os 4 impérios que dominaram o mundo, Daniel está falando, 4 reis que se levantaram da terra. A terra tem outro sentido, eu vou explicar depois. Está todo mundo compreendendo o que eu estou falando? Vamos seguir. O primeiro império que surgiu, a gente chama o primeiro rei, Nabucodonosor, do Império Babilônico. Ok? Babilônia, quem estudou secular sabe. Estou falando, o primeiro império mundial que surgiu foi o Império Babilônico. E ele é representado pelo leão. Certo? Aquele animal lá representa o Império Babilônico. O segundo império foi o Império Medo-Persa. Por que Medo-Persa? Porque foi fundado por 2 caras, Ciro e Dario. Um era Medo, da Média, e o outro era Persa. Entendido? Segundo o Império Medo-Persa. E o império foi surgindo após o outro, um ia vencendo o outro. Então, na lógica, aqui o Império Babilônico foi destruído e dominado pelo Império Medo-Persa. Porque não tem como ter 2 impérios juntos. Quem está dominando o mundo primeiro é a Babilônia. E vocês sabem o que os babilônios fizeram com a nação de Israel. Verdade? Invadiram lá, saquearam o templo, fizeram o que queriam, não é isso? Ok. Dispersaram os judeus pelo mundo. O terceiro império mundial que surgiu foi o Império Grego. O Império Grego. O imperador era Alexandre o Grande. Entendido? O símbolo é o leopardo. Então aquele leopardo, aquela figura que vocês viram lá, representa o Império Grego. O último império, que é o 4, que é representado por esse animal estranho aí, só sabe que ele é um animal diferente, estranho, terrível, representa o Império Romano. Foi o império mais poderoso que já surgiu na história. O Império Romano. Certo? Entendi. É um animal diferente. Quem eram os reis do Império Romano? Os Césares. Ave César. Na história, vocês entendem isso?
Ok? Então nós tivemos 4 impérios. Por isso que Daniel disse no capítulo 7, versículo 17, que esses 4 animais, dentro da visão dele, são 4 reis que se levantaram da terra. Ou seja, foram os impérios que surgiram na história. Tudo bem? Podemos seguir, né? Vamos devagar para vocês entenderem. E a gente sabe que esse último animal estranho, com 10 chifres, que aparece em Apocalipse 13, versículo 1, e também em Daniel capítulo 7, é o Império Romano. Com toda a sua força, com todo o seu poder, com todo o seu domínio terrível, o Império Romano. Percebe? É um animal diferente, mais poderoso. Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Ok. Nós já identificamos aqui que esse animal é o Império Romano. Essa besta, ela tem uma ligação direta com Roma, certo? Tudo bem? Tem que ir devagar, né? Eu vou consertar o motor de carro. Peça por peça. Mas vocês não podem dormir, senão vocês não entendem. Se prestar atenção, fica acordado. Se não prestar atenção, perdeu a ponta da corda, foi embora. Vamos seguir. Tem coisa pior na vida, hein? A gente tem outra ilustração na Bíblia, outra imagem na Bíblia, que mostra também o poder do Império Romano. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 33. A gente continua enfatizando o Império Romano nas revelações. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 33. A gente vai ver o Império Romano também na estátua de Nabucodonosor. Ok? Lembra lá da estátua que foi levantada e todos deveriam adorar? Ok. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 35. Vamos agora na história dessa estátua. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Que estátua é essa? O rei sonhou com essa estátua. Teve um sonho. E quem é que está interpretando o sonho para ele? Daniel está interpretando esse sonho. O rei sonhou com a estátua. Aí essa estátua do sonho do rei, o versículo 2 diz que a cabeça daquela estátua era de ouro fino, ouro puro. O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas eram de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como tragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Ok. Essa estátua que aparece no sonho do rei, vocês vão entender lá na frente, é uma representação do anticristo. Apareceu lá em Daniel. Você percebeu que ela é subdividida por metais. Cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Tem tudo a ver com o Império Babilônico. Essa parte aqui do peito, os braços de quê? De prata, é um metal inferior. É um metal inferior em valor. O que significa isso? Você viu que é dividido por metais. Ouro, cabeça, braço e peito de prata. Essa parte aqui na barriga do quadril de bronze. As pernas de ferro. E os pés, ferro misturado com barro.
Essa é a estátua. Está falando dos 4 impérios mundiais novamente. O ouro, representação da Babilônia, o seu poder, da sua riqueza. Okay? O peito e os braços, representação do império do persa, pela extensão, tá, aos braços de prata e peito. Essa parte da barriga e da área fértil, império grego, representado pelo bronze. As pernas de ferro representam o Império Romano, porque era o Império de Ferro, que foi fundado por 2 irmãos, Rômulo e Remo. Cada perna é um irmão. Lembra dos 2 irmãos que mamaram na loba? Quem não fugiu da escola aí sabe o que eu estou falando. Isso é mitologia, tá? Vocês mamaram ou não mamaram na loba, isso é outra história. Agora, foram os 2 irmãos, e cujo principal foi Rômulo. Mas começa Roma com 2 irmãos, por isso as 2 pernas de ferro. Depois de um tempo, o Império Romano começa a se diluir. O último imperador romano o último César, era um garoto de 14, 15 anos de idade. A gente vai falar sobre ele também depois. O nome dele era Rômulo também. Interessante, né? Começa com o fundador Rômulo, e era um garoto, ele acabou se rendendo, né, aos bárbaros, e ali o Império Romano acabou. Acabou, mais ou menos. Ficou uns resquícios do Império ainda até hoje, romano, em que a gente ainda tem um império em Roma, com um rei e com um exército, ou não tem? Hoje o Papa, ele é um rei. Ele tem um exército. O Vaticano é um país independente. É do tamanho de Sergipe, mais ou menos, mas está lá. E é um rei ou não é? Está sentado no trono ou não está? Vocês têm dúvida disso. Mas não tem aquele poder político que tinha antigamente, mas tem poder. Por isso que o Império Romano é representado por pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, que mostra a diluição da força dos romanos nos dias de hoje. Entendido? Depois aparece uma pedra, que é arrancada de uma pedra maior, sem o auxílio de mãos, uma rocha, né? Que bate nos pés da estátua. A estátua cai no chão. Então, esses pés dessa estátua de barro e ferro misturado representam o nosso tempo. Onde Roma tem poder ainda ou não tem? Mas nem tanto. Por isso está misturado com barro. E exatamente esse período é que Cristo, que é essa pedra arrancada de uma rocha maior, vai vir e vai bater no pé dessa estátua. Ou seja, o anticristo é a composição de todos os impérios juntos. Imagina? É a somatória de todos os impérios, babilônio, persa, grego e romano junto. Essa força e esse poder desses impérios o anticristo terá. Só que Cristo vai bater no pé dessa estátua ou desse anticristo e vai destruí-lo. Essa é uma profecia que Daniel viu lá atrás. Entendido ou não? Então vocês perceberam que a gente identificou aqui Roma como a figura principal relacionada a essa besta do versículo 1. A gente está no versículo 1 ainda, tá? Entendeu? Eu sei se vocês têm algumas perguntas para fazer, mas eu quero que vocês entendam o que foi falado. Perceberam que a estátua, ela tem pés? Se tem pés, tem 10 dedos, ou não? Os 10 dedos representam os 10 imperadores de Roma que surgiram até essa revelação chegar nas mãos de João, do Apocalipse. Vamos seguir. Então, de Júlio César até o tempo em que João escreveu o Apocalipse, houve 10 imperadores romanos. Por isso que a estátua de Nabucodonosor tinha pés com 10 dedos. Primeiro, Júlio César,
Segundo, Otávio Augusto. Terceiro, Tibério. Quarto, Calígula. Quinto, Cláudio. Sexto, Nero. Sétimo, Galba. Oito, Otão. Nono, Vitélio. Décimo, Vespasiano. Ok? Então, esses são os imperadores de Roma até a revelação do Apocalipse. Por isso que está chegando nas mãos de João, porque João não conhece os outros imperadores que virão. Ele sabe dos 10 que já assumiram, até o ponto que ele estava. Lógico que vai surgir outros depois de João, ok? Mas até a revelação que João recebe, tinha 10 imperadores. Então, João está sabendo exatamente o que está acontecendo. Ele está vendo e falando, olha, esses chifres dessa besta aí são os 10 poderes dela. São os 10 chifres, são os 10 poderes, são os 10 governos dela. São os 10 reis que ele já conhecia. Interessante que todos os imperadores romanos eram homossexuais. Todos. Estranho, né? Menos um, que era o tal do Cláudio. Cláudio significa manco. Ele era deficiente, babava e era caolho. Mas, em compensação, ele não era homossexual, mas a mulher dele era prostituta. Ela ia para os bordéis, ficava até de madrugada, era a última mulher a sair dos bordéis. Você imagina, a mulher do imperador frequentava os prostíbulos. Você imagina, então, o que significa Roma no nível de depravação. Todos eram homossexuais. A gente não precisa falar de Nero e Calígula, né? É uma doideira. Isso é história. Interessante também, desses 10 imperadores, somente 7 foram de fato considerados imperadores. Porque existem 3 caras ali que eu citei, Galba, Otão e Vitélio. Eles não foram colocados com poder máximo como soberanos. E eu vou explicar isso depois. Desses 10, 3 não tinham todo o poder. 3 não tinham todo o poder. Nós tivemos um tempo na história onde o Papa dominava. Ele era mais poderoso do que os imperadores. A Igreja Católica assumiu o poder. Você sabe que até os reis, eles eram ordenados pela Igreja. A unção que eles recebiam tinha que ser da Igreja. Então, esses 3, desses 10, nós temos 3 que não tiveram total poder. Por isso que o texto vai falar de 10 chifres e quantas cabeças? Vamos voltar? O texto diz que tem 10 chifres, 10 níveis de autoridade e poder. Mas cabeça mesmo, tem quantos? 7. Entendeu por quê? A cabeça é onde está a astúcia. Significa os mais poderosos foram 7, porque 3 foram fracos. Entenderam isso? Não. Então vamos voltar para o versículo novamente para a gente poder entender ele todo agora. Eu preciso fazer isso. Versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. É isso aí? E 10 chifres. Entendeu? Então, desses imperadores, desses poderosos, 7 eram cabeças. Ok? Entenderam ou não entenderam? 7 cabeças e 10 chifres. Tinham 10 chifres, ou seja, posição de poder. Mas cabeças, só 7. Os que realmente tinham poder eram 7. Entendido até agora? E sobre os seus chifres, 10 diademas. Tinha coroas, por isso que eles eram reis. E sobre as suas cabeças, o que tem? O nome de blasfêmia. Falavam coisas contra aquilo que é certo, coisas contra Deus. Versículo 1, conseguiram entender que essa besta representa realmente o Império Romano com os seus 10 imperadores.
sendo 7 deles poderosos e 3 menos poderosos. E essa besta vem da onde? Do mar. Multidão, povos, nações e línguas, vem de todos os povos. E o catolicismo romano está espalhado no mundo inteiro. Entendido? Acho que vocês entenderam, né? Se eu não fizer essa volta toda, não dá para entender. Agora, 100% vocês vão ter que ler de novo, né? Vamos seguir então para o versículo 2. A besta que eu vi, ela era semelhante a um leopardo. Essa besta tinha assim, parecido com o leopardo, né? Vamos ver essa imagem. Parecida com o leopardo, o jeito de leopardo. O corpo, né? Parecido com o leopardo. Os pés como os de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e o grande poderio. Então nós temos aqui a imagem da besta. Essa besta, ela tem exatamente essa imagem de semelhante a leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão, que é Satanás, que deu poder para ela. Ou seja, essa besta está subordinada a Satanás. Ou seja, essa besta que aparece no Apocalipse aqui, essa primeira besta, ela está operando a partir de um poder recebido de Satanás. São armas de Satanás contra o povo. Ok? Está aí a besta. Semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca como de leão. É essa besta que sai do mar, que representa Roma com todo o seu poder. E é interessante que esse texto está dizendo que ela tem assim as semelhanças, né, do leopardo, pé de urso, a boca de um leão. Então ela pega um pouco de cada império. Assim como a estátua de Nabucodonosor, ela é uma fusão de todos os impérios, essa besta também é a fusão de todos os impérios. Que tem aqui leopardo, urso e leão junto. Esses animais representam cada um império. Entendido? Podemos seguir? Ou seja, o anticristo terá o poder de todos os impérios que já surgiram na Terra. Você acha que Nabucodonosor foi poderoso? Ciro, Dario, Alexandre o Grande, e os Césares, Nero, Calígula, esses caras todos. A gente nem imagina qual será o poder do anticristo quando ele estiver na Terra. Essa é a mensagem. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Como ferida de morte. Então é um episódio na história onde o Império Romano sofre um baque. Exatamente na regência do último imperador, Rômulo Augusto, que ele era um jovem que assumiu o reino, só que não tinha força. Os bárbaros estavam dominando muito, e aí ele teve que se entregar. Ali o Império Romano começa a acabar. Certo? Então essa pancada, essa ferida de morte foi quando o Império Romano, que era tão poderoso, durante séculos dominou, de repente perde a sua força. Por isso que esse versículo 3 diz que eu vi uma das suas cabeças. Uma das suas cabeças, como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. O que João está vendo? A pancada que o Império Romano recebeu essa ferida vai ser curada. Ou seja, o Império Romano vai se reerguer novamente. Entenderam ou não entenderam isso? O Império Romano vai se reerguer novamente, tanto politicamente como religiosamente. Por enquanto, só religiosamente tem poder. Não, tem um pouco da política, mas nem tanto. Vai chegar ao ponto que o Império Romano vai dominar
as questões políticas junto com as questões espirituais que já comandam. Ah, pastor, mas aí os protestantes têm muita força. Protestante é desunido. Tem força. Que força que tem, protestante? A gente tem divisão. E a Bíblia ensina a gente, né? Nós somos enfraquecidos pela falta de unidade. Com unidade, construíram até a Torre de Babel, gente. O que deixa forte é a unidade. Você pode pegar qualquer coisa que tem unidade, cresce. Satanismo. Qualquer religião no mundo. As religiões hoje que mais dominam. Por que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo? Eles fecham juntos, irmão. É uma língua só. Eles só falam a mesma língua. Não tem essa. Em qualquer parte do mundo, o islamismo é uma coisa só. E evangélico e protestante? Evangélico não vou falar protestante. Eu já falei que eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu prefiro ser cristão. Evangélico do jeito que está aí, eu não quero ser não. Nós somos divididos. Nós somos divididos. O cara abre uma igreja do lado, briga com um, do outro lado, outro para competir, né? A confusão toda. Dividido. Agora, a igreja católica é unida, irmão. Ela tem um rei. E quando esse rei fala, todo mundo fala amém. Pode estar lá em Roma, lá no Vaticano. Se ele falar, até um cara que nem compromisso tem. Nem compromisso ele tem. Aquele que fica na porta em pé. Para dizer que foi na missa. Hã? Vocês já fizeram isso. Para dizer, eu fui não, ficou lá de fora, assim, religiosidade. Quando o rei deles der o comando, vocês vão ver o que é unidade, o que é poder. Então o poder está na unidade. Reino dividido não subsiste. E esse poder vai ser restabelecido, porque espiritualmente, religiosamente, já tem esse poder. Se o Papa hoje abrir a boca nas questões políticas que estão acontecendo no Brasil, se ele abrir a boca, ele faz uma revolução nesse país nosso. Vocês acham que não? É porque ele vai falando assim, ele vai jogando, fala aqui, está em várias partes do mundo. Mas se ele voltar o foco para o Brasil e falar assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho que esse negócio não está certo, aí nós temos aqui uma grande solução, um grande problema. Vocês creem nisso? Então você vê que ele não se manifesta, porque é um cara que age no mundo inteiro, mas tem um grande poder. Você vê atores de televisão, chega perto do Papa e fica assim, ó. Os maiores milionários do mundo, quando vê a figura do Papa, fica assim, porque para eles, realmente, é uma figura que tem muita autoridade, é um vigário de Deus. Então, assim, isso aí a gente não precisa discutir sobre as questões de que a Igreja Católica tem muito poder. Muito poder. Por causa da unidade. Perdeu o poder político? Sim, não tem tanto. Mas se resolver retomar, retoma. Retoma. Esse é o problema. Que no período da grande tribulação, essa ferida que Roma tomou, ela vai ser curada. E aí o poder vai ser restituído totalmente. Aí nós vamos ouvir falar religião misturada com poder político. Quem segura? Perna para quem te quer, né? Por isso que o versículo 3 diz, e vi uma das suas cabeças como uma ferida de morte, e a sua chaga era mortal. Mas foi curada. Vai ser curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Nos restauramos, né? Certo? Entendido, né? Então a rendição do imperador jovem Rômulo Augusto marcou o fim do Império Romano. O dia 4 de setembro de 476 é a data que marca a queda do Império Romano. 476. E quem derrotou o Império Romano foi um comandante bárbaro chamado Odoacro, Flávio Odoacro. Foi um soldado que em 476 se tornou o primeiro rei da Itália. Seu reinado é comumente visto como o marco do fim do Império Romano do Ocidente. E essa guerra dos bárbaros contra
Roma, ela é antiguíssima, né? Sigamos. Então a chaga mortal que foi curada, a gente já sabe que será, né? Na grande tribulação. Esse será um dos feitos do anticristo. Um dos feitos do anticristo. Ele vai curar essa chaga mortal. Essa credibilidade que o catolicismo romano perdeu e o domínio que eles perderam. Ele vai restaurar o domínio romano sobre as nações. Por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz que a vinda do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Poder, viu? E sinais. Pode esperar. Então quem não for nesse arrebatamento agora para a vinda de Cristo, pode preparar a fé, tá? Prepara a fé. E a gente não sabe se nem todos que estão aqui, ou estão nas igrejas, vão ser arrebatados agora nessa primeira vinda agora de Jesus, né? A gente chama de segunda vinda, né? Que é a parousia, onde ele vai arrebatar a igreja. Mas vamos lá. O texto do versículo 4 diz: adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Satanás deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Não tem, né? Então a autoridade da besta é geograficamente extensa e mundial, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o mesmo exemplo dos antigos Césares do Império Romano. Roma sempre se apresentou como o César como um Deus. As pessoas, elas eram obrigadas a acreditar que César era Deus. E esse era o evangelho dos romanos. Falar que Roma era tudo. Os romanos, eles eram muito fiéis. Você assiste filme de Roma, você vai ver. Roma é tudo para eles. Roma é uma coisa assim, sagrada, Roma. E tem também uma ligação com a adoração a ídolos. A história de Roma, você acompanha a história, como é que ela nasceu, né? Como nasceu os primeiros povos. E essa primeira ideia de Império Romano. Só que, da mesma forma como os Césares exigiam serem adorados, o anticristo vai exigir isso também. Da mesma forma. Por isso que Paulo, quando pregava, ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Para separar o evangelho de Jesus Cristo do evangelho de Roma. Ele vinha com boas novas. Enquanto as pessoas eram forçadas a acreditar que Roma era tudo e que César era Deus, Paulo ensinava, junto com os discípulos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Era uma guerra de reinos. Então, quando Jesus vem na terra, é a guerra do reino contra os impérios. É uma guerra. Quando ele diz: dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. É uma guerra de reinos, meu amigo. É uma loucura. Jesus, então, ele vem trazer um reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração. O estabelecimento do reino de Deus no meio de um domínio de um império. Então, é uma guerra cósmica esse negócio. Não é brincadeira. Entendido? Então, a gente está lidando com algo muito sério. Enquanto no versículo 4 a adoração ela é aparentemente voluntária e espontânea, é isso que aparece no versículo 4, que diz: e adoraram o dragão. Dá a impressão que vai ser voluntária. Adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. Adoraram a besta. Parece que é uma adoração voluntária. Não, mas não é voluntária. Não é? Porque ela vai ser imposta, a adoração. Olha para o versículo 12, dá um pulinho lá na frente. E exerce todo o poder da primeira besta, tá aí, já vai falar da segunda besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Vão ser obrigados, as pessoas serão obrigadas a adorar, não tem escolha. A primeira besta cuja chaga mortal fora curada, o anticristo fará com que essa adoração seja realmente obrigatória. Vai adorar ou não vai? Vai se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor ou não vai? Você que escolhe. Senão vocês vão para
para a fornalha. Mas é a mesma coisa. Era obrigado a adorar a estátua. E representava os impérios e era a figura do anticristo, apontava para o anticristo. Da mesma forma, serão obrigados. Tem que prestar culto na barra. Tudo bem, né? Vamos para o versículo 5 e 6. Essa besta que a gente está falando, cuja relação está diretamente ligada ao Império Romano, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. A blasfêmia é esse ataque contra coisas sagradas, como o Espírito Santo, né? As coisas celestiais. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses é quanto tempo, vocês acham? 3 anos e meio. É o segundo período da grande tribulação. Dá para a igreja salva passar por isso? Não dá, né? É muita coisa. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Aí. Quando você tem uma religião que pratica coisas que a Bíblia condena, você tem um ataque contra Deus. Então as heresias de Roma contra o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo vai ganhar plena força no período da grande tribulação. Plena força no período da grande tribulação. Você coloca o joelho no chão e adora os ídolos, ou não, você vai ter a espada no seu pescoço. Né? A gente está, alguns estudiosos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros dizem que a igreja ela é arrebatada depois, mas a gente está percebendo. As linhas de interpretações mais sérias, mais consistentes, apontam que a igreja será arrebatada antes. Mas volto a dizer, isso também pouco importa, né? Não importa é ser arrebatado, é só a título de entendimento mesmo, porque às vezes a pessoa fica brigando, vai ser antes, vai ser depois, você não vem. Cara, isso é só para informação, não é para a gente brigar por causa disso. Fica brigando. O importante é que a gente entenda, a gente chega à conclusão através dos textos que realmente a igreja vai passar por isso. A igreja vai ser arrebatada. Mas, se tiver que passar também, que eu não acredito, né? Eu, mais um monte de gente, né? Quase 80% de quem estuda a Bíblia entende que não pode passar, não tem como passar, é muita coisa ruim. O grande, terrível dia do Senhor, misericórdia, né? Enfim, sigamos. O versículo 7 diz que foi-lhe permitido. Então essa besta, ela ganha poder a partir de Satanás. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, ao povo de Deus, e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Poder no mundo todo, não é um cantinho só não. Conforme já foi dito, haverá grandes mártires remanescentes que serão perseguidos durante a grande tribulação. Da mesma forma como foi no período da Inquisição. Mesma coisa. Grande tribulação, mesma forma. O que eles consideram que é herético, serão punidos, serão perseguidos. É isso que a Igreja Católica fez. Né? O que era diferente da doutrina católica era a morte. Morte, fogueira e por aí vai. E não adianta fazer defesa, porque quem estuda a história sabe disso, que a Igreja Católica tem as mãos sujas de sangue. Só católico que nunca estudou história. Às vezes é melhor você conversar com um professor de história do que conversar com um católico, você saber o que a Igreja Católica fez. Muitos santos morreram. Muito derramamento de sangue, muito sangue. Como eu citei para vocês, né? Uma das maiores inquisições foi a espanhola, que matou 39 mil pessoas. É um mar de gente morta, é muito sangue derramado. Simplesmente porque vocês são heréticos. Porque você está praticando isso. Desconfiava assim que a pessoa não seguia, você é bruxa. Por que eu sou bruxa? Não, porque você... Morte, fogueira. Você é herege. Morte. Fora as indulgências que tinham que ser pagas para a construção do Vaticano, né? Quem não pagasse... Vai pagar não, né?
Não vai pagar não, então tá certo. Pagava. Tinha que pagar. Aí Martim Lutero, quando vê essas coisas, ele falou, ué, que negócio é esse? As escrituras eram interpretadas somente pelos sacerdotes católicos. Era restrita. Aí queimaram tudo quanto é Bíblia. Onde tinha Bíblia, ia queimando. Certo? Ninguém podia ter acesso às escrituras. Então a interpretação já vinha de lá, prontinha, do sistema papal. Aí falava, ó, você tem que pagar para você ir para o céu, hein? O cara falou, pô, mas onde é que está? Está na Bíblia aqui, ó, está na minha mão, deixa eu ler. Não, não vai ler, né? Você não vai ler, pera lá. Então começaram a queimar as Bíblias todas. Isso também está na história. Aí o Martim Lutero foi inventar de ler. Aí o Espírito Santo iluminou ele e falou assim, não é assim não, salvação é pela graça. Aí ele vai diante do Papa e fala, como assim? O Papa, rapaz, está querendo enfrentar? É? Eu disse, não, está escrito lá que a salvação é pela graça, a gente não tem que pagar para ser salvo. O poder não está na mão da Igreja Católica, não é assim. Você não tem poder para poder absorver a gente dos pecados, só Jesus pode fazer isso. Ô, rapaz, está protestando, né? Aí começa a reforma protestante ali. A perseguição, o sofrimento. Ainda tem um filme muito legal, né, de Martim Lutero. Nós temos uma dívida muito grande com Lutero. Grandiosa. Aí depois vem os outros reformadores, né? Atrás. Mas ele foi um cara que teve coragem, porque ele via os padres entrando nos prostíbulos, depois ele via os caras fazendo as missas. Falei, o que está acontecendo aqui? Não está errado aí, né? Tudo isso ele observava. Esse filme revela muito essas coisas. A gente não está aqui, não estamos falando só, é uma coisa que a gente fala dentro do nosso contexto, né? Mas é real. Se você for apresentar a história do que aconteceu no período da Inquisição, tem muita gente que desiste do catolicismo. Só isso, não precisa nem abrir a Bíblia, só abrir o livro de história. Tudo bem? Então foi permitido fazer guerra contra os santos. Vamos para o versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos. Todos. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gente que não é crente de verdade, logicamente, que vai adorar. Muita gente que a gente considera cristão, realmente de verdade, vai adorar a besta. Mas os que são eleitos, os escritos no livro da vida, os que foram salvos, através do sacrifício do Cordeiro, esses vão resistir. Agora os perdidos vão ceder. Muita gente vai ceder. Hoje, se fizer um teste dentro das igrejas, a gente vai ter muita gente que vai ceder. Por medo, né? O cara foi fazer uma compra hoje lá no supermercado e falou, você não pode fazer não. A não ser que você seguir o sistema. O cara falou, não, deixa, eu quero comprar. Ele compra e larga o evangelho na hora. Hoje nós temos gente assim. E negocia por qualquer coisa. Versículo 11. É um estudo meio pesado, né? Vamos lá. Versículo 1. E subir da terra outra besta. Aí vem a segunda. Outra besta. Primeira besta, sistema religioso. É isso? Foi bem clara a questão de Roma, catolicismo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Por que isso? Não está dizendo que cordeiro tem chifre, mas é uma figura de que algo que aparentemente é simples, manso, bonzinho, mas tem poder, você não tem noção. É isso que está falando. Tá? Ele está dizendo isso. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas falava como um dragão. Perceberam já a figura do anticristo? Veio manso no início da grande tribulação, tranquilo, fazendo política, pacificador, gente boa, vamos fazer unidade, vamos fazer isso, vamos reconstruir o templo lá para os judeus, aí já vai convencer os judeus. Opa, se alguém resolver hoje achar meios legais para reconstruir esse
templo novamente, em Jerusalém, esse cara vai ganhar muita credibilidade no meio dos judeus. Concorda ou não concorda? Então, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Essa é a tipologia do engano. Falava como Satanás. Tinha jeitinho de cordeiro, mas tinha poder e falava como dragão. Então essa segunda besta, a gente pode comparar ela com a primeira besta, porque a primeira besta é o sistema religioso, esse é o sistema político. A primeira besta, que a gente citou como sistema religioso, é descrita como tendo saído do mar. O mar que simbolicamente representa povos, nações e línguas em estado de inquietação, movimento. Então ele saiu do meio, ou está localizado em todo o mundo, todas as partes do mundo. Só que essa segunda besta, que representa o sistema político, ela emerge da terra, que representa o estado de calmaria e tranquilidade, assim como serão os primeiros anos da grande tribulação. Muita tranquilidade. Todo mundo vai achar que vai ser um momento de muita paz, muita unidade, nova ordem mundial, né? Essa agenda que tem, né? Como é que é o nome da agenda? 2030. Vai lá estudar isso aí na internet, gasta um tempinho, você vai ver o que é. Juntando essas coisas fora de São Paulo, você vai ver o que é. Então existem coisas, existem conexões entre países que estão além do que a gente está vendo na mídia. Então, esses caras comunistas, eles estão conectados no mundo inteiro. É um sistema conectado do mundo inteiro. É um plano mundial, não é um plano local só, não. Isso aí é bom acompanhar isso, tá? Então o cenário está sendo montado para essas coisas. Versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta. Todo o poder da primeira besta. Então é poder acumulado. Na sua presença. Então é a junção de 2 poderes, da primeira besta e da segunda besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Obriga, né? Cuja chaga mortal foi curada. Será um poder político com total influência sobre o poder religioso. Total influência. A adoração não será voluntária, mas será obrigatória. Vamos ler Apocalipse 17, versículo 3, só para você poder entender a fusão desses dois poderes da besta. Olha o que diz. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher que é um conjunto de pessoas dentro de um sistema, assentada sobre uma besta de cor escarlata. É uma besta sobre a outra, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, uma besta serve de plataforma para a outra, uma vai apoiar a outra. Okay? Nós temos o domínio romano associado com o domínio do anticristo, unidos contra o povo de Deus. Aí lascou. É uma sentada sobre a outra. Uma serve de base para a outra. O anticristo, na verdade, será o resultado da fusão das 2 bestas. Sistema religioso em fusão com o sistema político. Eu sei que para vocês que estão acompanhando a partir de hoje, talvez fique mais complexo. Mas quem está pegando desde o início está entendendo mais profundamente. Daqui para frente é tenso, cara. Daqui para frente é tenso. Os capítulos que vem agora. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Sistema religioso, unido com sistema político, fazendo sinais. Para quem acha que o diabo não faz sinais, né? Faz descer fogo. Porque tudo que as pessoas veem que é poder, que tem poder manifesto, acho que é de Deus. Não é, nem tudo é de Deus. Nem tudo é de Deus. O diabo opera sinais. Faz pessoas aparentemente serem curadas. Isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Vamos para 2 Tessalonicenses novamente, capítulo 2, versículo 9.
que é um paralelo sobre a vida do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, só para a gente fechar essa parte do versículo 13. Então, a gente está na iminência de ter a manifestação do anticristo, ainda nesse tempo. Lógico, se vai haver, nós temos uma manifestação próxima, manifestar é uma coisa, nascer é outra. Provavelmente já nasceu, já cresceu, já está trabalhando, mas a manifestação vai ser daqui a um tempo. E o mundo está realmente propenso a receber, está precisando, tipo assim, um salvador, não tem aquele lance? O mundo está assim. Essa tensão política e espiritual está no mundo inteiro, não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Então a gente fica assim, Jesus podia voltar, né? A gente fica assim, né? Então isso vai ser muito confundido. Alguém, um líder, vai se manifestar, trazendo uma aparente solução para a crise mundial, uma solução de paz, aquela coisa toda, né? Vamos atenuar isso aí. Isso vai trazer assim, muita esperança para o mundo. Todo mundo vai voltar os olhos para essa pessoa, como se fosse um tipo de Cristo, e vai trazer um tipo de paz. E alguns vão começar a entender, poxa, é Jesus que está vindo, né? Porque olha o que está acontecendo, está melhorando, né? Essa turma aí que está aprontando, cada um está pagando as suas contas aí agora, né? Vamos agora, até que enfim Jesus voltou. Ou a vinda dele está fazendo transformações. Isso vai atrair o povo para o anticristo. Ele vai trazer uma solução mundial. Mundial. E o mundo está dentro dessa tensão agora, esperando alguma coisa acontecer que nos dê paz. É aí que a igreja tem que ficar atenta. Aí que a igreja precisa ficar atenta. E o evento que vai ocorrer agora é o arrebatamento da igreja. O problema não é saber qual é o dia do arrebatamento. O problema é saber que tudo que Jesus falou está acontecendo. Esse é o grande problema. Que o cenário está montado para isso. O que mais me assusta hoje é a iminente reconstrução do templo em Jerusalém. Isso aí, os judeus estão fazendo de tudo, eles estão com tudo preparado para poder reconstruir o templo. Tudo, todos os rituais. Existem escolas em Israel que ensina os meninos a serem sacerdotes, já como fazer todos os rituais, implantar todos os rituais do Antigo Testamento lá novamente. Então tem escola para isso, gente. Então eles estão com uma expectativa muito grande de reconstruir esse templo. Quando esse templo começar a ser reconstruído, vai dar um frio na barriga. Toda hora que você vai para a internet, você vê isso. Existe um site na internet, talvez eu coloque no grupo da igreja, que tem um relógio, um cronômetro contando, mostrando que como vai começar a reconstrução, eles já estão fazendo planos. Então, os judeus estão tudo cegos. Eles querem o templo novamente, eles entendem que o templo reconstruído vai receber o Messias que já veio. Jesus já veio, só que eles não aceitam isso. Para eles, o Messias vai ser essa grande figura, por isso que vai ter uma aceitação muito grande. Como eles estão esperando o Messias, eles não aceitaram que Jesus viria como um filho de um carpinteiro, né? Eles acham que ele vem como um rei. Aí você tem um cara como um grande líder mundial, os judeus vão falar, ele é o Messias, chegou. E aí começa a reconstrução do templo. Ele é o Messias. Por isso a fusão. Você imagina judeu unido com o sistema romano, política, religião, tudo junto, vai sobrar quem? Vai sobrar só os protestantes, meu amigo. Vai sobrar só aquela turma que crê em Jesus. Entende o que eu digo? Então é uma coisa meio eu gosto de evitar de ficar vendo na internet isso, porque os judeus, lá tem alguns estudiosos judeus que já estão planejando, eles contam isso na maior alegria. Não, o templo vai ser reconstruído, já tem plano, já está tudo certo. Então vamos reconstruir, vamos restaurar novamente Jerusalém, a dignidade do povo judeu. Só que para nós isso é um sinal terrível. Terrível por causa da vinda do anticristo, mas de certa forma bom, por causa do arrebatamento da igreja. E a gente tem que ver se a gente está preparado para o arrebatamento. Esse é o problema. Porque esse vai ser um rápido, né? As pessoas serão retiradas da terra. Vai ser um evento invisível.
E as pessoas vão desaparecer. Como eles vão explicar isso? Vamos tentar, né? Vamos tentar explicar. Eu acho que a primeira coisa que vão explicar, vão falar que nós somos abduzidos por extraterrestre. Acho que eles não vão aceitar que foi Jesus que arrebatou, eles vão inventar esse negócio. É mais fácil acreditar que os extraterrestres vieram, como estão descobrindo agora, né? Alguns fósseis de extraterrestres, tá aí essa onda, né? Aí, ó, tá vendo? Levou o povo até explicar esse negócio e aceitar que foi Cristo que tirou a igreja, vai demorar um pouquinho, né? Tá difícil. Versículo 15, a gente está terminando. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aí, ó. Para que também a imagem da besta falasse. Fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Essa besta que fala pode ser um sistema, né? Um sistema de tecnologia, né? E ao mesmo tempo é alusão à estátua de Nabucodonosor, que deve ser adorado. Vamos para o versículo 16 a 17. E faz que a todos, pequenos, grandes e ricos e pobres e livres, servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso eu já ouço há mais de 30 anos, né? Sobre esse microchip. A gente ouve há muito tempo. Mas hoje a gente tem tecnologia para isso. Quando a gente percebe que nós mesmos não gostamos mais de mexer com dinheiro, quem tem dinheiro? Procura no bolso aí. Se tiver dinheiro, vamos colocar num quadro aí. Dinheiro, estou falando money, espécie. Eu não ando com dinheiro. Eu não. Estacionamento eu pago no aplicativo. Pagar os outros no Pix. Dinheiro, você anda com dinheiro vivo, na mão? Então, a desculpa é que sumindo a moeda, você diminui o crime. Porque o narcotraficante gosta de espécie, não é? É dinheiro que não declara, é dinheiro que não passa para o sistema eletrônico. É lógica. Os caras falam assim, gente, ó, graças a Deus, nós não vamos precisar mais usar dinheiro vivo, espécie. Agora, tudo sistema eletrônico. E é fácil. Você tem um celular que faz tudo. Paga conta no celular. Não paga? Tudo. Tudo. É uma doideira. Nós fomos doutrinados já. A nossa geração já foi doutrinada para lidar com o sistema eletrônico. A gente gosta disso. Lê o código de barra, pif. A gente gosta. É fácil, transfere de um banco para o outro, você não vê nenhum dinheiro. Paga o cara, recebe o dinheiro, passa por uma transação eletrônica que a gente nem vê mais. A maioria de vocês que estão aqui não mexe com moeda mais. Não tem. Você vai no centro da cidade, o cara está vendendo banana lá e tem lá o QR Code. É sério, o cara vendendo milho. Vi o cara com a carrocinha de milho, um QR Code pendurado. Eu falei, gente, acabou. O cara lá no Colômbia vende água de coco, QR Code. Entenderam? Então nós somos uma geração pronta para isso. Pronta para isso. Por que não? Aí você vai enjoar de carregar cartão. Fica carregando cartão, se você pode ter um sistema no seu corpo. Entendeu? Quem é que não vai aceitar isso? Só quem conhece a Bíblia. Aí o cara fala assim, bota um chipzinho aqui, vai ter tudo, seu CPF, identidade, seu endereço, o que quiser. E aí você faz seu cartão de crédito, seu cartão de débito. Aí você vai lá, bota a mãozinha. Oh, que legal. Isso é uma bomba que existe, gente. Já tem sistema sendo testado hoje, já tem gente com microchip instalado. Não estou dizendo que vai ser o microchip, mas a nossa geração está pronta para isso. A gente não vai precisar carregar nada. Carteira? Não, ladrão rouba carteira. Não quero saber de carteira nada. Aí você fica sem carteira, sua documentação toda dentro do sistema. Você chega no supermercado, faz a comprona lá, passa o bip. Você não está cadastrado no sistema aqui não, hein? Qual sistema? Sistema, né? Para poder comprar e ter desconto, né? Qual é o desconto para ser cadastrado no sistema? É igual chega no supermercado de bom, chega lá, o cara fala assim, mas você tem o cadastro do não sei o quê? Eu falo, não quero nem saber de cadastro. Deixa eu pagar que eu quero ir embora. Não é assim? Isso que eu estou lá perguntando. Tem como você me dar seu nome? Isso é normal, gente. Então a nossa geração está sendo programada, adestrada, aculturada para receber isso. Vai ser muito simples isso. E você vai para casa tranquilo, você tem saldo, você saca, você sabe se tem, se não tem,
seu fator de sanguíneo está lá, se você paga funerária, está tudo lá dentro. Previdência, aposentadoria. Por que não? Se você tiver cadastrado no sistema mundial, nacional, você vai ter um desconto de 30% na sua compra. Opa! O brasileiro fica doido, né? E quem não tem? Quem não tem desconto. Aliás, só pode comprar até tanto. Mas você fala, eu faço uma horta lá em casa, eu quero ver. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. A gente vai se diminuindo, não pode comprar carro, ó. Você quer fazer financiamento? Não tem liberação de crédito para você, não. Só à vista. Cara, mas se você tiver cadastrado no sistema único, né, mundial, né? E aí você pode parcelar, você pode comprar seu carro e parcelar em 48 meses. O cara, opa, é mesmo. E se não tiver só dinheiro, meu amigo? Mais ou menos assim. Você acha que vai ser difícil? Meu Deus. Tá moleza. Então o sinal na mão direita representa o poder de compra. O poder de comprar, fazer negócio. Esse é o sinal. Não está dizendo que vai ser colocado na mão. Está dizendo que o nosso poder de comércio, de compra, vai ser controlado. Como já está começando a acontecer. Né? E o sinal na testa representa a aceitação consciente. Consciente. Não tem esse lance da vacina também já? Não quero tomar vacina. É obrigado a tomar vacina? Então o cara, é obrigado. E se obrigar? Tem gente que não viaja sem vacina, mano. Não tem isso? Cadê a sua carteirinha de vacinação? Não tem. Você não pode sair do país, não. Aí já começou a restrição. Tem que vacinar, mas... tem. Então o cara vai atrás da vacina. Sabe lá o que tem na vacina. Não pode viajar, não pode sair do Brasil, não pode estar num grupo desse aqui de igreja. Você vai sentar todo mundo junto? Tem um scanner lá fora para poder entrar na igreja. Você foi vacinado? Não. Você não entra, irmão. É lei. Se o fiscal chegar aqui e pegar todo mundo aqui sem vacina, cara, não pode congregar todo mundo junto aqui sem ter. Aí você acha que alguém vai deixar de tomar vacina? Vai todo mundo para lá. Sabe lá o que vai ser feito. Estamos preparados para isso ou não estão? É isso. Então, as coisas vão acontecendo. Sinal na mão direita é poder comercial, poder de compra. Sinal na testa, aceitação consciente. O cara vai lá e fala, me dá esse troço aí que eu quero ter uma vida normal. Por isso. Sinal na mão direita, sinal na testa. Versículo 18. Depois vocês pesquisem esses negócios aí pela internet da vida. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Que é o número de um homem. O seu número é 666. Aí fica aí, né? Tem um monte de especulação, um monte de entendimento. O que vai ser isso? É um sistema digital, é internet. A internet já é uma doideira, né? 5G, aquela coisa toda, já é uma doideira. Não tem limite para a internet. Aí tem alguns caras que estudam mais profundamente diz que sistema de busca www na internet, porque www é uma das partes do nome de Deus. O nome de Deus é Yud Rei, Vav Rei, que é Yahvé. Então o Vav é o W. E o anticristo é um tipo de Deus. Ele quer parecer com Deus. E esse www que tem no sistema de busca da internet lá, é o Vav. É uma das letras do nome de Deus. Então alguns acham que isso é um sistema feito pela internet. Eu estou falando, mas eu não entendo essa linguagem de internet, né? Não é minha área. Uns falam que vai ser isso, vai ser através da internet, por causa do www. Mas vamos ver, né? A gente só sabe que as coisas estão acontecendo. Uma coisa também que aparece, que é interessante, o primeiro rei que fundou Roma foi Rômulo. O Rômulo tem o quê? Quantas letras tem o nome Rômulo? Faz a conta aí. 6. E o último rei de Roma também era Rômulo. 96. Talvez o anticristo vai ser um tipo de Rômulo, que vai fechar o ciclo de 666. Entre o primeiro, o que fechou, e o que vai restaurar o império. O que fundou o império,
o que permitiu a destruição do império e o que vai restaurar o império. Pode ser um tipo de Rômulo. Entendeu? São especulações. Né? Por exemplo, o Papa ele é chamado de Vigário Filho de Deus. Esse é o nome do Papa. Até no trono dele lá está escrito Vicarius Filii Dei, que é latim. Vigário Filho de Deus. Então daí, se você pega, né, dos números romanos, você vai fazer a somatória dessas letras aí, vai dar 666. Vicarius Filii Dei. Vai dar 666. Você ignora os que não tem sentido, bota 0 e soma tudo e vai dar o final 666. Ponto. O nome do Papa em romano é 666. Mas são especulações, não sei. São muitas coisas que a gente não sabe. Não dá para você sair falando aí no meio da rua, né? Toma cuidado. Mas já dá para a gente entender. Por exemplo, o nome de Nero era Nero César. Era o nome dele. No hebraico é Niron Kissar, que significa, na língua primitiva, uma numeração. Se você junta no romano também, o total do nome Neron Kirs significa 666. É um tipo de Nero. Isso é só para você entender. Anticristo é um tipo de Nero, é um tipo de Calígula. Mais na frente dos estudos que viram agora, a gente vai começar a identificar melhor que o anticristo, ele, por exemplo, ele não tem respeito por mulheres, não gosta de mulher, aponta também para um homossexual. Muitas coisas. De onde ele pode surgir, se vai ser realmente... a gente vê, por exemplo, o catolicismo como falso profeta, e vai servir também para amparar o sistema do anticristo. Então, o importante é a gente clarear o negócio na nossa mente de que muita coisa vai acontecer, que já está praticamente assim em andamento, né? E isso só faz a gente pensar numa coisa: a gente está perto do arrebatamento. E isso não vai melhorar, tá? Quando você assiste política na televisão, quem acompanha, né? Tem gente que não acompanha. Quem assiste na televisão não dá, né? É melhor na internet. Televisão não dá. Internet. Vai lá para uma Jovem Pan, CNN, aí você vai, né? Você pega uns jornais mais sérios, os caras que têm coragem de falar, você vai ver que esse negócio aqui está desandado. E assim, só um milagre. Só um milagre, tá? Não adianta desandar, você não vê a esperança. Você fala assim, meu Deus, esse negócio não vai. O crime, esse negócio do aborto agora, misericórdia, gente. Como é que você coloca em votação questão de aborto? Você matar uma criança. A gente viu uma entrevista com o médico explicando como é que é feito o aborto, cara. Explicando. Quando eles entram com aquele curetagem, a criança se esquiva, o médico explicando, ele vê aparece na tela do computador, a criança se esquivando, tentando sair fora. Poxa, isso é uma coisa, isso não era nem para entrar em votação, isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura, você matar. Mas a Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, cara. A gente não tinha nem forma ainda, quando você não tinha nem forma, Deus já tinha identidade para nós. Então a gente já existe na mente de Deus. Então é uma coisa muito irracional, não dá para você entender, ver gente votando a favor disso. É um endemoniamento coletivo, essa que é a verdade. Não dá. Liberação de droga, aborto, achar que é normal você ter banheiro unicef. Cara, isso é uma coisa extremamente irracional. Não dá para você assim, um ataque contra a família. Você vai dizer para o cara assim, família, pode ser 2 homens. Não é, cara. Não adianta você tentar empurrar na nossa garganta isso. Não é. Vai contra tudo que é racional. Então essas coisas estão sendo empurradas na nossa garganta, a gente está tentando se defender disso tudo. As igrejas estão tudo quietas, ninguém falando disso. Os valentes aí estão falando, quem tem poder fala pouco, né? Fica a gente aí falando, as igrejas pequenas aí falando, mas não está uma doideira. Isso aqui não vai melhorar, pode ter certeza disso. Tá? Não pensa aí que a coisa, a tendência é piorar, e quando piora, Jesus vem e busca a igreja. Essa que é a verdade.
Daqui a um tempo a gente não sabe o que vai ser de igreja. Eu não quero nem saber daqui a 10 anos o que vai ser uma igreja. O que vai ter dentro de uma igreja? O cara beijando o outro dentro da igreja. Você vai fazer o quê? Ah, não fala não, hein, pastor? Senão você vai preso, hein? Ah, é? É. Você vai preso, você não pode falar. E o que vai virar a igreja? Vai virar a igreja, né? A gente vai ter que... Nós vamos ter que ser arrebatados. Porque esse negócio já subiu na narina de Deus, já está transbordando esse cálice. Não dá mais. Por mais que você defenda, que você acha legal, que você tenha parentes, é problema seu. Mas não dá para você dizer que isso é normal. Você não pode dizer para a gente que isso é normal. Isso é uma coisa totalmente fora do normal. Construção de família é uma. Ah, porque o cara tem um sobrinho, ele fica criando narrativa em cima. Cara, seja honesto. Seja honesto. Às vezes o cara tem um filho, tudo bem, você tem um filho, você tem que amar, tem que cuidar. Mas não é normal. Não é normal você ter 2 homens, 2 mulheres. Não tem sentido isso. Uma distorção na cabeça dessas crianças. Você vê 2 mulheres de mão dada na rua. Você fala assim, meu Deus. Eu ouço falar essas coisas o tempo todo. Em Colatina eu comecei a ver isso. Eu me deu um negócio assim. Achei tão estranho, é tão irracional, é tão contra a nossa natureza. Eu não sei nem como é que 2 mulheres se amam, não sei nem como é que 2 mulheres se relacionam. É uma loucura essa coisa. Como diz aquele exemplo lá do Silas que deu. Bota lá 2 homossexuais numa ilha, vê se o mundo acaba. Não reproduz, cara. Verdade. Então, a gente está vivendo um caos e só um arrebatamento para resolver isso. Tudo bem? A gente encerra aqui. Tá bom. Deus, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Nos leva para casa abençoados, guardados pelo teu poder. Que tenhamos um culto nesta noite sobrenatural. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém.